Um bom sábado para todos. Que esse dia possa ser um dia de santificação para cada um de nós. Amém. 6 dias tivemos para trabalhar e fazer toda a nossa obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor para a nossa santificação. Nesse dia, como fala lá em Isaías 56, nossos pensamentos, nossos sentimentos têm que ser voltados para o Senhor. Um treinamento para que nós, nas últimas horas da história dessa terra de expiação, nós estarmos em comunhão com o Senhor nesse jejum, de estar completamente ligado com o céu. Nós vamos estudar hoje sobre o tabernáculo, que foi erigido por Moisés, inicialmente lá na peregrinação do Egito, que representa a terra, para Canaã terrestre, que representa também a Canaã celestial. Esse tabernáculo é o caminho. Ele era levado à frente, junto com a arca do concerto, na peregrinação daquele povo, representando que o tabernáculo, aonde sacrificava o cordeiro, aonde o sacerdote ministrava no lugar santo, e no dia da expiação no lugar santíssimo, era o caminho da salvação para todos os seres humanos que quisessem sair do mundo, peregrinar pela trilha do deserto, das tentações, das dificuldades, das perseguições, dos maltratos, porque todos que quiserem andar piamente segundo a vontade de Deus serão maltratados e perseguidos pelo inimigo, para entrar na Canaã celestial, que na época era Canaã terrestre. Então esse tabernáculo foi erigido inicialmente por Moisés, depois Salomão fez um tabernáculo fixo lá em Jerusalém. Aqueles que estão vendo pela internet, poderia dar uma pausa para pedir a Deus para que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, possa trabalhar nas mentes para compreender a mensagem e também orar para que o pregador fale em harmonia com a palavra do Senhor. Nós vamos começar lendo Hebreus 9, que nos fala o seguinte: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Então, o primeiro tabernáculo também tinha ordenanças e cultos divinos, e era um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Então, o santuário tinha um pátio, onde era sacrificado o cordeirinho, que representava Cristo. Tinha o lugar santo, que depois que Cristo viesse nessa terra, que o pátio representava a terra, ele entraria no lugar santo, onde tem o candelabro, onde tem os pães asmos, e depois, no período profético, ele entraria no lugar santíssimo para começo do juízo, assim como era feito pelo povo de Israel. Mas depois do segundo véu é depois do lugar santo, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou Santíssimo, aonde
está a tábua dos 10 mandamentos, que é o padrão de juízo, a lei moral de Deus, a lei do amor, que é amor a Deus e amor ao próximo, a primeira tábua demonstrando amor a Deus, que os 4 primeiros mandamentos é a relação do homem com Deus, e a segunda tábua é a relação do homem com o homem, que é amor ao próximo. E nós sabemos que a transgressão de um só desses mandamentos vai dar para nós a demonstração de que não temos o amor. Porque se eu cumpro todos os mandamentos, os 10 mandamentos, mas eu transgrido em um só ponto, em um só mandamento que seja, eu não tenho amor, porque é a lei do amor. Eu posso falar que eu amo ao José e a Maria, mas se eu estou caluniando eles, se eu estou descumprindo o 9º mandamento, ele pode chegar para mim e falar, olha, você não tem moral de dizer que me ama, porque você transgride o 9º mandamento. O 9º mandamento é não caluniar, não ser testemunha falsa. Então, a lei do amor é para ser cumprida. E Deus nos dá essa graça. Porque nós, depois que pecamos, nós não temos a inclinação para fazer a vontade de Deus. Nós temos a inclinação para fazer as nossas vontades, não a vontade de Deus. Reivindicar os nossos direitos, reivindicar a nossa reputação, nos defendermos diante dos tribunais quando somos injustiçados, mas nós temos que comportar como nosso padrão, que é Jesus Cristo, de calar a sua boca e o juízo deixar para Deus, que pertence toda vingança e todo juízo. Mas depois do 2º véu estava no tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Nós vamos hoje meditar no lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, que é onde acreditamos que Cristo hoje está no lugar santíssimo para terminar a sua obra de juízo. Como fala no versículo 7 do capítulo 9. Mas no 2º, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, aqui na terra, o sumo sacerdote, que entrava uma vez no ano, que era o dia da expiação, que era no 10º dia do 7º mês judaico, espiritual, o calendário espiritual, ele fazia expiação pelo povo, representando que os bens futuros, que seria o tabernáculo do céu, aonde Cristo, depois que viesse e desse seu sangue para expiar o pecado do povo, para remover o pecado dos que se arrependeram e deixaram, esse sangue que o sacerdote levava para o lugar santíssimo, do cordeirinho que era imolado, do bode que representava Cristo também, porque tem o bode que é o Azazel, que representava Satanás, que era levado para o deserto, como Satanás vai ser deixado nessa terra, sem forma, vazia, e toda ave vai fugir, os homens vão ser destruídos, para que ele fique aqui sem ter condições de tentar, durante os 1000 anos, que vai ser sua prisão, de não ter
a quem ele tentar, que é o trabalho dele, Deus vai dar essa oportunidade para que ele ressuscite o povo, já que ele tem poder, que quis governar, que quis estar no lugar de Deus. Deus vai dar a oportunidade a ele de 1000 anos para ele pegar e, como está lá em Jeremias 4. Jeremias 4 fala sobre isso. Como que vai estar a terra quando Satanás estiver aqui na sua prisão. Então nós vamos estudar a respeito de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, e que ele entra no lugar santíssimo numa data profética. Então, quando ele vem para a terra, que representa o pátio, e ele morre, ele derrama o seu sangue. Este sangue que ele derramou depois que ele retoma o seu ministério no céu, que ele, primeiramente, ele vai para um lugar santo, para depois entrar no lugar santíssimo. Cristo entra no santuário do Santo dos Santos, não sem sangue, não poderia entrar sem sangue, teria que entrar com o seu próprio sangue. Então Cristo teria que vir à terra e derramar o seu sangue para poder fazer expiação, para entrar no Santo dos Santos. Como está falando no versículo 11 do capítulo 9 de Hebreus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que é o tabernáculo do céu, não é o tabernáculo da terra feito por homens, não feito por mãos de homens, isto é, não desta criação, foi erigido pelo próprio Deus. Mas lá no céu, Cristo não poderia entrar sem sangue. Ele teria que vir para a terra, que representa o pátio, para derramar o seu sangue, para poder continuar a expiação e entrar no Santo dos Santos para o juízo final. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Então, no versículo 12 explica que aquela cerimônia que era a sombra dos bens futuros, assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no tabernáculo do Santo dos Santos, onde ocorria o juízo, Jesus também entra, como fala no versículo 12 do capítulo 9, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, ele entra para fazer uma eterna redenção, dar a finalização do desfecho do pecado que infiltrou nesse universo. No capítulo 10 de Hebreus, fala sobre a lei cerimonial, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, como falei, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente ofereciam a cada ano, poderia aperfeiçoar os que a eles se achegam, aqueles que ficavam contritos com as suas almas, averiguando em que teria que se reconciliar com Deus, pedir perdão, ter o arrependimento para poder ser removido os seus pecados. Aqueles que tinham levado o cordeirinho para ser imolado, estavam agora em volta do tabernáculo contritos, procurando sondar os seus corações para que os seus pecados fossem perdoados. Verso 2, de outra maneira, do capítulo 10 de Hebreus, de outra maneira teriam deixado de oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se o que era feito aqui nessa terra pela cerimônia, da lei cerimonial, pudesse realmente aquela cerimônia purificar pecados, não necessitaria de Cristo
no futuro, entrar com o seu próprio sangue. O sangue de touros e de bodes iria purificar. Mas não é assim. Porque quando Cristo entra no ministério para purificar, uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Então, quando Cristo entra e faz o seu serviço de sumo sacerdote, vai ser apagados os pecados. Se for apagado, eu nunca mais vou ter consciência desses pecados. E nas cerimônias que era feita do tabernáculo aqui na terra, o povo continuava tendo consciência dos seus pecados passados. Mas Cristo, quando terminar a expiação final do tabernáculo, do Santo dos Santos, nesse dia, nós vamos esquecer completamente, vai ser apagado das nossas mentes os nossos pecados. E vai ser apagado também da mente de Cristo. Como fala em Hebreus 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então Cristo vai apagar tanto os pecados das nossas mentes, como vai apagar também os pecados da sua mente. Deus, ele tem poder para pegar e fazer o que ele está falando. E jamais me lembrarei. Então Deus jamais vai se lembrar daqueles pecados que nós cometemos depois que passar esse período da expiação. Agora, o justo que se arrepende e deixa dos seus pecados, a palavra diz que nós temos que perseverar até o fim. Se nós não perseverarmos até o fim, não tem salvação. Nosso nome poderá, depois de ter sido colocado no livro daqueles que aceitaram a Cristo, podem ser retirados, como fala lá em Êxodo 32, 33. Como fala também aqui em Hebreus 10, mas o justo viverá pela fé. O que é fé? Em Hebreus 11 fala o que é fé. Verso 8 de Hebreus 11. E pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então fé é obediência. Assim como Abraão foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e para onde Deus mostrou, e ele não sabia para onde ia, e ele pegou e obedeceu, e saiu, sem ter parâmetro para onde iria, e teve fé. A fé foi o quê? Obediência. Deus falou e Abraão obedeceu. Como está aqui nos heróis da fé. Noé, Deus falou, faz uma arca. Ele nunca tinha visto chuva, porque vai chover. Deus falou e ele obedeceu. Então, fé é a obediência. Fé não é eu acreditar que Jesus existe. Não é eu acreditar que essa terra aqui é redonda. E que aqui estão os seres celestiais em volta de nós. Fé é eu acreditar e obedecer. Se eu não obedeço, eu sou um presunçoso. Eu acredito que Deus é poderoso e que tem a sua palavra proferida. Acontece o que Deus fala que vai acontecer, mas eu não acredito. Deus fala, sede santo, porque eu sou santo. Se eu digo que tenho fé, que acredito em Cristo, mas eu não acredito que Deus pode me santificar assim como Ele é santo, que fé é essa que eu tenho? Sou um presunçoso. Então, o dia da expiação foi visto por João, lá no lugar santíssimo, a lei moral de Deus, que é o padrão para o nosso julgamento.
Então, aqui no capítulo 10 de Hebreus, versículo 38, quando o justo viverá pela fé, fala também que se ele recuar, Deus fala o quê? Que ele não tem prazer na alma daquele que recua. Então, se eu sou justo, vivo uma vida de justiça, mas eu, alguma hora da minha vida, eu recuo, Deus já não tem prazer mais em mim. Eu não vou estar salvo, porque Cristo um dia falou que eu era segundo o seu coração. Se eu recuar, Deus não vai ter prazer em mim. Está aí no versículo 38. Aí no versículo 39 fala: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. O que é se retirar para a perdição? Recuar do caminho que estamos seguindo, para a conservação da alma. Então, eu tenho que conservar a minha alma até o fim, para que eu seja aprovado quando Cristo fizer a expiação final no santuário celestial. E João, lá no capítulo 11 de Apocalipse, João vê Cristo no Santo dos Santos. O versículo 19 fala: abriu-se no céu o templo de Deus, o lugar santíssimo, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpago, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Então, nós vemos aqui que é um julgamento final, aonde o Todo-Poderoso, com seu grande poder, vai reinar no coração dos seus escolhidos que perseveraram até o fim. Fala no versículo 18: iraram-se as nações, do capítulo 11 de Apocalipse. E veio o dia do julgamento, o dia final do julgamento, que foram julgados primeiro os mortos, depois passou para os vivos. E o tempo determinado, que foi escrito, profetizando o tempo, como nós vemos em Daniel, que profetizou o tempo em que começaria o juízo. Está em Daniel 8,14, que até 2.300 tardes e manhãs seria purificado o santuário. O santuário, a doutrina do santuário viria, porque o santuário é o caminho da salvação, como está em Salmos 77, versículo 13, que nós podemos olhar daqui a pouco. O tempo de dar-lhes o galardão aos seus profetas, aos seus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres aqueles que destroem a terra. Então aqui nós vemos Cristo no Santo dos Santos, aonde João viu a arca da aliança, a arca dos 10 mandamentos, que é o padrão do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Está em 1 João 4:8. Se eu digo que amo, mas transgrido um só mandamento contra o meu próximo pode falar: Ricardo, você não tem moral. Você diz que ama e você não ama, porque você está me caluniando. Ou então você está me furtando. Está furtando o meu direito. Está usurpando o meu direito. Você está me cobiçando.
você está desonrando teu pai, está desonrando a tua mãe. Então você não tem amor. Então, a regra de juízo do amor se encontra nos 10 mandamentos que João vê dentro do Santo dos Santos. Como nós observamos, Jesus, ele está sendo ministrado neste santuário. E nós podemos, hoje, pela fé, entrarmos com ousadia, como fala lá em Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, hoje, eu não tenho um santuário móvel, como tinha o povo de Israel. Mas hoje eu posso entrar acompanhando Cristo no seu santuário, o seu ministério, o que ele está fazendo, conhecer pelas profecias o que está ocorrendo neste momento. Tendo, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, pelo novo e vivo, verso 20, pelo novo e vivo caminho, que a ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, nós vemos em Apocalipse 1, quando Jesus ele vai para o céu, ele entra em qual compartimento do santuário celestial? Nós vemos em Apocalipse 1, versículo 13, que Jesus está aonde? Neste período. E no meio dos 7 castiçais, aonde estão os 7 castiçais? Está no lugar santíssimo ou no lugar santo? Santo. Está no lugar santo. Então, os 7 castiçais, aonde Cristo foi visto, e inicialmente, depois do seu ministério na terra, ele é visto vestido até os pés com uma roupa comprida, como sumo sacerdote no lugar santo. A mesa dos tabernáculos, a mesa dos pães asmos, representa o trono de Deus, que estava inicialmente no lugar santo do santuário. E lá em Ezequiel fala que quando Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo, o trono tem rodas. É porque ele movimenta para o lugar santíssimo. Então, no meio dos 7 castiçais, Jesus é visto. Mas, quando ele cumpre a data profética de 2.300 tardes e manhãs, ele entra no lugar santíssimo para fazer a ministração do juízo. E isso profeticamente aconteceu em 1844, quando o povo esperava que Jesus viria para a terra. Era a volta de Cristo. E teve, naquela época, uma grande decepção, porque acreditavam que Jesus estava vindo pelas profecias para a terra. Mas Jesus não estava vindo para a terra, como deduziram os nossos irmãos do passado. Como fala em Daniel 7, versículo 13. Ele leu: Guilherme Miller com os mileritas, da
daquele período anterior a 1844. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Quando ele leu esse versículo, ele acreditou que esse versículo era similar ao versículo de Apocalipse 1:7, quando Cristo vai vir e todo olho verá. Mas aqui em Daniel 7, versículo 13, Jesus não está vindo para a terra, ele está vindo para o Santo dos Santos no santuário celestial, como fala no versículo 9 e 10, que nós vamos ler agora. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo da cabeça como a pura lã, e o seu trono chamas de fogo, e as suas rodas, olha aí as rodas, da transferência do lugar santo para o lugar santíssimo, como fala também em Ezequiel, era fogo ardente, um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares o serviam, e milhões de seres do universo estavam diante deles, porque nós somos espetáculos, não só para homens, mas também para o universo. Assistiam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então os livros dos nossos procedimentos se abrem no período do juízo. É o que está acontecendo hoje, meus queridos irmãos. A nossa vida está passando diante de seres desse universo, aonde todos estão vendo as nossas ações. E Jesus não pode inocentar ao culpado, aquele que não se arrependeu e deixou dos seus pecados. Nós demos uma pincelada nesse capítulo da história, onde nossos nomes estão sendo passados pelo tribunal de Deus. O caminho da salvação, como fala em Salmos, é a doutrina do santuário, o qual foi profanada. Mas em Salmo 77, versículo 13, nos fala deste caminho. 77, versículo 13 de Salmos. O teu caminho, ó Deus, o caminho da salvação dos seres que entraram em pecado aqui nesta terra, está no santuário. E nós hoje estamos entrando, seguindo a Cristo no seu santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Ele tem o seu caminho no santuário. Cristo é o Cordeiro, que é imolado na terra, no pátio, para poder com seu sangue entrar no Santo dos Santos numa data profética. Os 7 castiçais, onde Cristo foi visto depois que foi levado da terra, representa Cristo trabalhando com o Espírito Santo, que é o fogo que está nas lâmpadas, e o castiçal, as lâmpadas, representam as igrejas. Os 7 castiçais representam as igrejas, o qual o Espírito Santo está trabalhando, que são as 7 igrejas, os 7 períodos da igreja cristã, de Éfeso até Laodiceia. É os períodos que Deus trabalha com seu povo nas situações que apresenta essas igrejas. Meus queridos irmãos, nós vamos pegar
algumas palavras da última igreja, que é Laodiceia, que é o nosso período final da história. Aqui Deus fala no versículo 15 de Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, e que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Isso é uma profecia do último período da história cristã. Nós, como cristãos, não estamos frios nem quentes, somos mornos. Dizemos que somos cristãos, mas estamos agindo como os mundanos, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de comer, na nossa maneira de nos relacionarmos, nas nossas maneiras de tratarmos os irmãos mais fracos que nós. Assim, porque és morno e não compra o ouro refinado, que vai falar mais embaixo, mas é frio nem quente, Deus vai vomitar esses crentes da sua boca. E lá em Mateus 7, fala que muitos chegarão ao Senhor e vão falar: Senhor, eu fui pastor, eu fui profeta, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres, eu curei doenças, curei pessoas. Cristo vai falar: nunca te conheci, apartai-vos de mim, porque praticavam pecados conscientes. Então Deus fala no versículo 18 de Apocalipse 3, aconselho-te que se transforme, aconselho-te que abra os seus olhos, que coloque colírio nos seus olhos, aconselho-te que venha enxergar a lei do Senhor, a lei do amor, aconselho-te que fique atento às regras, às normas, os juízos, os decretos, como fala em Isaías 28, versículo 10, que são regras sobre regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. Aqueles que forem rebeldes, que não quiserem seguir os conselhos de Deus, quiserem andar nos seus próprios caminhos, a esses serão rejeitados pelo Senhor. Ele irá vomitar-nos da sua boca, como fala no versículo 16 de Apocalipse 3. Agora, Deus repreende e castiga a todos aqueles quanto Ele ama. Só que muitas vezes nós não vemos a repreensão de Deus. Nós temos as coisas negativas, como o que acontece também com os bons e com os ímpios, e não aceitamos alguma coisa negativa para sondar os nossos corações e averiguar em que devemos mudar, porque sempre teremos alguma coisa para mudar. E Deus fala para esta igreja, que é o último período: eis que estou à porta, abra a porta, ceia comigo. No verso 21 fala: e ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, que representa os 144.000 que vão sentar no trono com Cristo, no seu tabernáculo. Assim como eu venci, assim como Jesus venceu, nós também temos que vencer. E me assentei no meu trono com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o fogo do castiçal, que representa o Espírito Santo, fala no seu coração. Meus queridos irmãos, estamos nas últimas horas da história dessa terra. Não vai demorar muito, nós vamos ver o desfecho final desenrolar à nossa frente. Vamos ver o sacrifício de Jesus, as dores que ele sentiu no Calvário, naquele julgamento, ele sendo Deus, vindo do céu, sofrendo tanto. Vamos meditar nesses sofrimentos e nós individualmente vamos sofrer o que tivermos que sofrer. Assim como ele venceu, devemos também vencer. Não vamos nos ofender
Não vamos reivindicar os nossos direitos. Não vamos querer ser servido. Vamos ter a disposição de sempre servir. Vamos estar nos colocando como servos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nós venhamos, pelo poder de Deus, vencer as provas, vencer as tentações, sermos mais que vitoriosos pelo poder de Deus, que é a sua graça. Graça não é aval para mim ficar pecando. Graça é o poder de Deus para a salvação daqueles que têm fé. Que fé é obediência. Que Deus possa nos ajudar com essa meditação a vermos aonde estamos na história e buscarmos consagração no Senhor. É o que a mensagem traz para nós nessas últimas horas. Que Deus possa nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, estamos aqui na qualidade de teus filhos, não filhos rebeldes, mas filhos obedientes. Queremos conhecer tuas normas, tuas regras, na maneira de vestirmos, de comermos, de nos relacionarmos, na maneira de trazermos a tua mensagem, a liturgia da tua casa. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos aonde o Senhor nos chama. Ajuda-nos a sermos verdadeiros servos e colocarmos a nossa vida à tua disposição. Tenha misericórdia de cada um, Senhor. Aqueles que ainda estão na fase de despertamento. Tenha misericórdia, Senhor. Trabalha com o teu Santo Espírito incessantemente com o teu povo, com aqueles que ainda não foram selados para a perdição. Seja com cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a passarmos pelo teu tribunal e sermos pesados na balança e não sermos achados em falta. Que o Senhor venha nos dar a tua graça, o teu poder para vencermos as provas. Que este sábado seja um sábado de meditação, que possamos meditar nessas palavras, colocarmos em prática tudo aquilo que sabemos dos teus caminhos, da tua verdade, porque o Senhor é a vida. Se não tivermos o Senhor habitando em nós, nós não teremos vida. Tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê força. Ajuda-nos a nos consagrar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.